Há pouco entrevistávamos o ex-embaixador Rubens Barbosa e ele deu uma declaração forte aqui falando sobre a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um dos assuntos também nesta quarta-feira no nosso país. O ministro Alexandre de Moraes está cobrando explicações da Espanha após a extradição do bolsonarista ser negado. Essa é uma informação importante que está sendo divulgada hoje. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a extradição de um búlgaro preso a pedido do governo espanhol para responder a uma decisão da Espanha de não extraditar o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Segundo Moraes, o governo espanhol desrespeitou o requisito da reciprocidade. Ouvindo agora o ex-embaixador, o Zanini, ele dizia que quem deveria ter dado esse recado à Espanha teria que ser o embaixador, teria que ser o Itamaraty. Mas a gente vê mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes saindo do país e tomando decisões. Há um exagero aí na sua análise? Como é que você vê esse conflito? Eu acho que essa é mais um ponto na lista bastante longa de atitudes questionáveis e criticáveis e talvez heterodoxas do ministro Alexandre de Moraes nesse combate, digamos, ao bolsonarismo, às milícias digitais. Todo esse processo que o ministro tem relatado nos últimos anos tem sido bastante questionado por alguns excessos. Esse me parece um ponto bastante criticável, porque, primeiro que é uma decisão judicial espanhola. A justiça espanhola tem independência com relação ao executivo espanhol, como no Brasil. São democracias com separação de poderes. Então, parece um pouco estranho o ministro querer explicações do governo espanhol para uma decisão da justiça espanhola, que teve lá seus motivos. Eu não me debrucei sobre o mérito da decisão, mas houve uma decisão, grosso modo, baseado no fato de que haveria uma proteção à liberdade de expressão que esse bolsonarista Oswaldo Eustáquio teria na Espanha. Essa foi um pouco o raciocínio. Então, começa daí, começa um pouco dessa mistura do ministro Alexandre de Moraes, do executivo espanhol com o judiciário espanhol. E o segundo ponto, que me parece bastante questionável também, é querer retaliar, como se o ministro Alexandre de Moraes, talvez imbuído pelo espírito do Donald Trump, né, de querer colocar tarifa aqui, aí o país afetado retalia de lá, quis dar uma de Trump, eventualmente, quis dar uma de retaliar na mesma medida, quer dizer, e aí mistura um caso de um búlgaro que está aqui no Brasil, que é um processo que não tem nada a ver com o processo do brasileiro que está lá na Espanha, e por causa disso o búlgaro vai pagar o pato pela decisão da justiça espanhola. Quer dizer, tudo muito estranho, tudo muito esquisito, tudo muito político, quando deveria ser uma discussão jurídica do Alexandre de Moraes, nesse caso, e eu acho que é mais um ponto pelo qual ele vai ser bastante questionado numa atitude que parece realmente um pouco excessiva. Aí, Thales, nesse ponto, vem aqui a quantidade de mensagens. Ah, vai lá, Xandão. Tá certo, Xandão, existe uma torcida, né, para essa atitude do Alexandre de Moraes. As pessoas parecem que gostam um pouco desse lado aí, uma parte delas, óbvio, né, outra não, mas dessa atitude mais impositiva de Alexandre de Moraes. Como é que você vê, hein, o Thales, Alexandre de Moraes tentando defender os interesses do Brasil? Ele vai e sai do país e ataca a Espanha nesse ponto aí. Taca não, mas compra a briga com a Espanha, né? O Alexandre de Moraes, às vezes, precisa se despir do Xandão. Ele não pode embarcar nessa onda do xerifão. Isso é o que de pior ele pode fazer e é o que de pior, em alguns momentos, ele tem feito. Ele tem ultrapassado um pouco o limite de o que ele deve fazer. Foi muito bom a gente ouvir um embaixador com a experiência do Rubens Barbosa e ele botar o dedo na ferida. Olha, não é correto o judiciário chamar o embaixador para conversar. Isso daí é coisa entre governos. E o governo brasileiro já disse que está tomando atitudes em relação a essa questão específica de um condenado no Brasil e o governo brasileiro está
pedindo informações ao governo espanhol, o que está havendo, fazendo o trâmite que deve ser, o trâmite legal. Aí vem o Xandão e ultrapassa, como diria Jair Bolsonaro, ultrapassa as 4 linhas. Isso é que ele tem que tomar cuidado, porque às vezes as autoridades ficam imbuídas desse espírito de xerifão, de paladino, e isso leva a desastres. Foi o que ocorreu com o Moro. O Moro cometeu deslizes e mais deslizes e estragou uma operação que era importantíssima para o país, que era a Lava Jato. Ele jogou no lixo a operação com esses deslizes. E o Xandão tem que tomar cuidado com isso. Que, de fato, eu não contesto tanto a questão da reciprocidade. Quer dizer, se a justiça lá faz uma coisa, se existe esse instrumento da reciprocidade, tudo bem. Agora, não é correto que o judiciário chame um embaixador para explicar ao juiz o que fez. Isso daí é governo com governo. Até na reportagem do jornal Folha de São Paulo, tem um trecho aqui falando que até na intimação, Alexandre de Moraes, ele cita o embaixador da Espanha no Brasil, embora a representante do país seja uma mulher, que é a diplomata Mar Fernandes Palacios. Faltou um Google básico ali. Não, e aí, né, Zanini, isso mostra que realmente eu acho que ele não teve nenhum diálogo com o embaixador, né? Certamente não. Certamente não. Tomou a decisão um pouco nessa linha que ele tem de, muitas vezes, ser autossuficiente. Tomar as decisões sem ouvir as pessoas, acaba cometendo até uma gafe dessa. O ministro determinou que o governo da Espanha, por meio da sua embaixada, preste informações em 5 dias, comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso citado. Então, vamos aguardar, né? O Eustáquio, ele está na Espanha, esse blogueiro, né, desde 2023, no processo que ocorre no país. O governo brasileiro afirma que Eustáquio publicou vídeos que incitavam a prática de atos antidemocráticos favoráveis ao fechamento do Congresso e ao Supremo, né? O governo do Brasil afirma que Eustáquio usou perfis ligados aos filhos para perseguir policiais que investigavam a tentativa de golpe. Esses são alguns dos casos envolvendo esse cidadão brasileiro que está lá na Espanha e que Alexandre de Moraes reage dessa maneira ao governo da Espanha impedir a extradição. Segundo o governo espanhol, essa decisão foi tomada porque eles consideravam que isso se tratava de uma perseguição política. A gente sempre cai nesse tema, né, Josias? Perseguição política para aqueles que fizeram ataques ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, perseguição. E aí é curioso ver o entendimento da Espanha também para esse caso, né? Claramente o Alexandre de Moraes perdeu a guerra da comunicação e perdeu para o bolsonarismo. Internacionalmente, ele é visto como alguém que é dado a perseguir politicamente as pessoas. O ministro precisa desfazer esta imagem. Para desfazê-la, ele precisa lidar com fatos. Então, esse caso do blogueiro Eustáquio, ele é semelhante ao do Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O Alan dos Santos também conseguiu, alegando que é perseguido político no Brasil, que ele está sofrendo uma perseguição política, ele conseguiu também se manter nos Estados Unidos, nem precisou do Trump. Agora o Trump reforçou a posição dele, mas durante o governo Joe Biden, os Estados Unidos se negaram a cumprir uma requisição do governo brasileiro, requisição judicial feita por intermédio do Ministério da Justiça, que tem lá um departamento que aciona os países, aciona mecanismos de colaboração para fazer cumprir decisões judiciais quando o alvo dessa decisão judicial está no exterior, e, avisado de que havia um mandado de prisão contra o Alan dos Santos, o governo americano deu de ombros, aceitou a argumentação do Alan dos Santos de que era perseguido. Agora, ocorre a mesma coisa com o blogueiro Eustáquio, que opera aí no mesmo ramo, opera no mesmo ramo
do Alan dos Santos, o ramo da informação, da desinformação, na visão do Alexandre de Moraes. E também na Espanha, o judiciário acatou, e aí é uma decisão judicial. No caso dos Estados Unidos, nem há decisão judicial. Aqui não, há uma decisão judicial da Espanha tratando este personagem como um perseguido político. O Oswaldo Eustáquio fez ver ao judiciário espanhol, ele conseguiu emplacar, isso está escrito na decisão que negou a extradição dele, de que há, no caso dele, uma evidente motivação política, uma conexão política. E, por isso, a Espanha se negou a extraditá-lo, porque há um artigo num tratado bilateral entre Brasil e Espanha que regula esses pedidos de extradição. Há um artigo que diz que crimes políticos ou conexos, quando bem fundamentados e tal, são motivo, esses crimes são motivo para um pedido de asilo. Então, o judiciário está considerando isso. Cabe o quê ao Alexandre de Moraes? Mostrar ao judiciário espanhol que não se trata de uma perseguição, que o personagem cometeu crimes e que está sendo processado no âmbito do Supremo por isso. Agora, esse negócio de retaliar, inclusive não foi só o Alexandre de Moraes, não se limitou a negar a extradição do búlgaro, que é condenado na Espanha por tráfico de drogas. Ele concedeu a liberdade ao búlgaro. Ele colocou o búlgaro em prisão domiciliar, quer dizer, ele soltou um criminoso, considerado criminoso na Espanha, está solto no Brasil, daqui a pouco ele foge, né? Então, me parece que o ministro deveria mostrar que o Eustáquio é criminoso e não retaliar a Espanha. Deveria fornecer material para que o Ministério da Justiça envie à Espanha o Itamaraty, que convença o judiciário espanhol de que a extradição deve ser feita.